Vamos falar sobre reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? Como eu faço para medir a sua reserva ovariana e por que isso é importante? Eu gravei um vídeo para falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Olá, eu sou o Dr. Gustavo Kroger, médico ginecologista obstetra, especialista em medicina reprodutiva e gostaria de falar para vocês sobre reserva ovariana. Vamos começar falando o que é a reserva ovariana. Antes de falar reserva ovariana, é mais fácil eu falar de como que funciona a produção de óvulos e espermatozoides. O homem, a partir do momento que ele entra na puberdade, ele começa a produzir espermatozoide todo dia, tá? E o espermatozoide que está sendo ejaculado hoje, ele começou a ser produzido há 3 meses atrás. Então, o homem tem uma produção contínua de gametas. A mulher, ela não produz os gametas ao longo da vida. Todos os óvulos que uma mulher tem foram produzidos quando ela estava dentro da barriga da mãe dela. Mais ou menos na metade da gestação, todos os óvulos são produzidos, eles entram num processo de divisão celular, quer dizer, eles começam um processo e são paralisados. Tá? Isso é muito importante. Por isso que a mulher tem uma reserva ovariana, porque ela nasce com os óvulos e vai perdendo ao longo da vida. Tá? O que é, primeiro, um óvulo? Por que isso é importante? Um óvulo é como se fosse um CD de projeto, um pendrive, ele contém um projeto. A gente pega o nosso código genético, divide ele na metade, dá uma mexidinha, alguns detalhes, tanto é porque a gente não faz clones de filhos, um filho é diferente, os filhos são diferentes dos pais, né? E a gente compacta tudo e coloca num óvulo. Então, um óvulo não passa nada mais do que um pendrive, tá? Para carregar uma informação. O que acaba acontecendo? Nesse processo de produzir os óvulos, eles entram num processo de divisão celular e são paralisados. Tá? Então, quando a mulher está na metade da barriga, está na gravidez, dentro da barriga da mãe dela, ela produz todos os óvulos. Então, são produzidos cerca de 6 milhões de óvulos quando a mulher está dentro do útero da mãe. Ao nascer, ela já tem cerca de 2 milhões de óvulos. Então, existe um processo natural de perda desses óvulos. Quando ela for entrar na puberdade, 9, 10, 11 anos, 12 anos, tem gente que entra mais cedo, tem gente que entra mais tarde, ela vai ter cerca de 300 mil óvulos. E até ela chegar aos 40 anos, vão sobrar cerca de 1.000. Tá? Na menopausa, a mulher ainda possui alguns óvulos, mas não o suficiente para poder engravidar. Então, o que é importante? A gente entender que na mulher, do nascimento até a menopausa, ela vai perdendo óvulos. Tá? E por que isso é importante? Porque quando você está pensando em engravidar, quanto mais nova você é, mais óvulos você tem disponíveis para fazer uma escolha e com isso, maior a chance que você tem de ter filhos. Isso a gente tem trabalhos já que mostram. Quanto mais tarde uma mulher na vida dela começa a ter filhos, menor a chance de ela conseguir ter filhos. Tá? Isso é importante porque mesmo com o tratamento, os tratamentos ajudam eu capturar os óvulos que a mulher tem. Eles não produzem óvulos, tá? Existem até alguns tratamentos experimentais hoje que estão tentando aumentar a reserva ovariana, mas nada ainda muito conclusivo. Então, o mais importante é você saber que se você quer engravidar, quanto mais cedo você tentar, maior a sua chance de ter filhos. E como que funciona isso? A partir do momento que você nasce, até a menopausa, você vai perdendo óvulos. Tá? Até os 35 anos, essa perda é muito discreta. Tá? Dos 35 aos 40, cai bastante. Dos 40 aos 43, praticamente fica muito difícil de uma mulher engravidar espontaneamente, mesmo com tratamentos complexos como a fertilização in vitro. É difícil eu dizer qual que é a chance e por idade de engravidar, tá? Exatamente daquela mulher. O que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, se você tem até 35 anos, você tem cerca de 20% ao mês de chance de engravidar. E o que acaba acontecendo? Se eu for fazer uma fertilização in vitro, que é um tratamento que a gente tem mais dados, é um tratamento bem complexo, por volta de uns 35 anos, você tem cerca de uns 40%, 50% de chance de engravidar. Lá para os 38, essa chance cai para uns 30% por tratamento. Por volta dos 40, cai para uns 20%. 41 para 10, 42 para 5, 43 para menos de 3%. Então, você vê que tem uma queda muito brusca. Então, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Eu não sei se eu quero engravidar agora, eu quero ter uma ideia da minha reserva ovariana. Tá?
quantos óvulos que eu tenho. Como que a gente mede isso? A gente vai pegar e fazer isso de 3 maneiras. Eu consigo ver 2 maneiras dosando exames de sangue e uma maneira pelo ultrassom. No exame de sangue, a gente pode dosar um hormônio que é o FSH. O FSH, dosado de 2 a 4 dias depois que você começa a menstruar, se ele estivesse abaixo de 10, significa que você tem uma boa reserva ovariana. Outra maneira de dosar sua reserva ovariana é dosando um hormônio chamado antimuleriano. O antimuleriano abaixo de 1, em geral, significa que você está com a sua reserva normal, tá? Claro, isso são conceitos estatísticos. Eu vou ter mulher com esses exames alterados que vai engravidar e mulher com esses exames normais que não, tá? Mas é o que a gente consegue medir. Outra maneira de eu saber sobre a sua reserva ovariana é fazendo um ultrassom transvaginal logo que você menstrua e conta os folículos antrais. O ovário, ele tem uns cistinhos pretos, que a gente são os folículos antrais, que seriam os óvulos que entrariam em processo de seleção para aquele mês. Quando a mulher tem 10 folículos nos 2 ovários, a gente também significa que ela tem uma boa reserva ovariana. Tá? Então essas são as 3 maneiras principais, a gente fala assim, quanto que você teria de óvulos. Mas tem uma coisa importante, tá? Isso eu estou falando da quantidade de óvulos. A qualidade de óvulos é inerente à idade, tá? A perda de quantidade e qualidade dos óvulos acontece com a idade. Tá? Como o óvulo foi produzido dentro da barriga da mãe, conforme vai passando o tempo, ele vai deteriorando. Então, uma mulher mais nova tem um óvulo numa condição melhor, uma mulher mais velha tem numa condição pior. É igual se eu pegar um CD, se eu guardar esse CD por muito tempo, pode ser que na hora que eu for usar ele, ele não vai rodar. Por quê? Porque o processo de leitura desse código pode estar deteriorado, né? Isso é importante porque assim, você ter uma boa reserva ovariana é uma coisa, tá? Você pode ser jovem com uma boa reserva ovariana, ótimo. Você pode ser jovem com uma má reserva ovariana, você vai ter dificuldade para engravidar. Agora, se você tiver mais velha, acima dos 40 com uma boa reserva ovariana, a sua chance continua sendo baixa, porque tem a qualidade. Tá? Então é importante a gente separar esses 2 conceitos. A quantidade, que é a reserva ovariana, da qualidade, que é a capacidade desse óvulo de fornecer um código genético que vai dar uma gestação viável. Infelizmente, para a qualidade, não existe nenhum teste que vai falar se a qualidade do seu óvulo está boa ou não. A gente considera isso um conceito que a gente acompanha pela idade. A idade vai avançando, a gente sabe que vai perdendo qualidade. Espero que esses conceitos tenham ficado um pouco mais claros para vocês e gostaria de ter ajudado um pouquinho vocês nesse processo para vocês sempre lembrarem. Eu não sei se eu quero engravidar assim. Passou dos 35, assim, se você quer engravidar, o que eu recomendo é que você tente o quanto antes. Não quer? Congela óvulo para você pensar depois com mais tranquilidade. Porque, infelizmente, mesmo com tratamentos muito sofisticados, eu não consigo reverter nem a quantidade, nem a qualidade dos óvulos. Tá? Se você congela os seus óvulos mais nova, você tem uma quantidade com uma qualidade melhor já reservada. Espero ter ajudado um pouco vocês. Obrigado por ter escutado.